Muito bem, estou de volta para a gravação de mais um podcast. Este aqui eu tentarei fazer um pouco mais curto. O jovem me mandou um e-mail e vamos tentar ajudar ele de alguma forma aqui, ok? Vamos lá, ele pediu aqui para o nome dele não ser revelado e não será. Então ele começa assim: tudo bem, Lorde? Então, decidi mandar um relato sobre a minha vida. Não me considero uma pessoa perdida, porém em constante atrito com o mundo. Para te explicar um pouco a minha situação. Eu tenho 19 anos, sou do Rio Grande do Sul. Arrumei um emprego com a ajuda da minha mãe. Ela trabalha num lugar, em um restaurante dentro de uma empresa. Sou estoquista. Porém, tenho um grande problema. O lugar tem uma chefe cínica, arrogante e até borderline provavelmente. E isso me incomoda demais, pois não sou o tipo de pessoa que tolera desaforos e falta de respeito. Comecei a cursar medicina veterinária semana passada. Sou eu quem paga a faculdade, então meu salário é basicamente para isso. Tenho bolsa de 50% na faculdade, mas mesmo assim não sai barato. Por esse motivo da faculdade, não posso simplesmente sair do emprego. Então, qual dica você me daria nessa situação? Aturar essa pessoa? Pois no momento está difícil arrumar outros empregos e o meu salário não é tão ruim. Muito obrigado. E aí ele pergunta se eu podia passar o Telegram para ele. Eu passo o Telegram aqui. O meu Telegram é Lorde com L maiúsculo, _, conselheiro 91. Este é o meu Telegram, tá? Então a primeira letra do Lorde é em maiúsculo, beleza? Muito bem. Então aqui ele fala, a primeira consideração, ele diz aqui que ele está em constante atrito com o mundo, né? Bom, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Tem uma música que foi feita especialmente para um jogo que se chama Unshaken, é o nome da música. E ela tem um refrão que em inglês, se bem cantado, é muito bonito. Eu, como não sei cantar, vou falar em português, que diz assim: que eu permaneça inabalável no conflito entre dois mundos. Quais são os dois mundos que ele está falando? Ele está falando do bem e do mal, tá? Então assim, que eu permaneça inabalável é a mesma coisa que eu te falo. Busca essa música no YouTube. Ela é uma música, é uma trilha sonora, uma das trilhas sonoras do jogo Red Dead Redemption 2, tá? Busque lá, Unshaken. Você vai escutar essa música, você tem ela legendada, você vai pegar essa trilha para tua vida. E é para sempre. Não é para agora, não, é para sempre, tá? Que você permaneça inabalável no conflito entre dois mundos, o bem e o mal. Você é o bem, o outro lado é o mal. Tá entendendo? É assim. Se você enxerga a realidade, se você começa a enxergar algumas realidades da qual nós também conseguimos e começamos a enxergar, provavelmente você terá conflitos até o fim da sua vida. E tem que saber lidar com isso. Portanto, você diz aqui que tem 19 anos, né? Arrumou um emprego numa época difícil, cara. É muito difícil arrumar emprego, então você conseguiu arrumar um emprego no restaurante, não sei qual é, você diz aqui que é estoquista. Não é um cargo que parece que se mexe com o cliente, né? Não é o garçom, não é recepcionista, nada. Estoque fica mais tranquilo ali no canto. Porém, você tem um problema, que a tua chefe, né? A mulher é cínica, arrogante e borderline, provavelmente. Isso incomoda demais, pois eu não sou o tipo de pessoa que tolera desaforos e falta de respeito. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Vai ter que tolerar. Vai ter que tolerar. Tu sabe por que vai ter que tolerar? Porque eu poderia muito bem chegar pra você e dizer assim: escuta, faça o seguinte então, comece a procurar outro emprego por fora. Fique aí, tolere um pouquinho e comece a procurar outro emprego por fora. Quando você arrumar outro emprego, for garantido 100% e o salário for mais ou menos igual, ou até um pouquinho maior, você vaza desse aí e pula pro outro. Seria fácil, e seria um bom conselho inclusive. Porém, por eu conhecer o mercado de trabalho como conheço, provavelmente, cara, você poderia sair na mão de uma border e cair na mão de um narcisista. Porque o problema não é o emprego. Você disse que ganha até bem e o trabalho não deve ser tão pesado. Agora, o problema não é o emprego em si, a função em si. O problema são os funcionários. Às vezes nem o dono é o problema, o dono da empresa. O dono da empresa às vezes é muito sangue bom. Eu, por exemplo, só trabalhei em empresa que os donos eram sangue bom. Agora, os funcionários, meu amigo, os funcionários é um problema. Então você pode até sair daí e cair na mão de um desgraçado muito pior, entende? Obviamente que nós torcemos para que isso não aconteça. E acredito eu que se você for um cara bem observador, pode ser que você consiga constatar isso já na entrevista de emprego. Eu digo o seguinte, cara,
faça isso que eu te falei, tá? Vai procurando outra coisinha por fora, vai ganhando experiência aí, mas entenda que você sair de um lugar para o outro não significa que vai sanar o teu problema. Pode sanar este problema aqui, mas você pode ganhar um muito maior lá no outro emprego, ou às vezes pode não ter nenhum problema lá em relação a isso aí, tá? Agora, durante a sua tolerância perante essa mulher, cara, crie um personagem. Eu sempre digo isso para os meus inscritos: crie personagens, dissimulem, sejam atores, ela é cínica, seja cínico. Meu amigo, nós não precisamos mostrar as nossas qualidades perante essas pessoas. Pessoas ruins não merecem ver as nossas qualidades, até porque se elas verem as nossas qualidades, elas vão usar alguma coisa para nos destruir, porque elas terão inveja de nós. E sim, cara, tem chefe que tem inveja do funcionário, tem gerente que ganha aí 6 mil reais e tem inveja do cara que ganha o salário mínimo na empresa. Por quê? Porque muitas vezes esse chefe tá todo endividado. Às vezes o cara é casado, a família do cara é uma porcaria. Estou falando do cara, já falo da mulher. A família do cara é uma porcaria, o cara tem filho que odeia ele, o dinheiro que ele ganha ali, por mais que seja 6 mil reais, ele tem que prover toda uma família, ele tem um montão de conta, um montão de empréstimo para pagar, entendeu? Então assim, ele não tem comando nenhum. O único comando que ele tem é na empresa. Ele pega um para Cristo. E quando ele se depara com um funcionário que ganha um salário mínimo e que administra muito bem esse dinheiro e começa a ter coisas que ele deveria ter há muito mais tempo, ele pega aquele cara para Cristo ali, sabe? E isso também se enquadra para a mulher aí que tá infernizando a tua vida, entendeu? Muitas vezes você é o cara aí que já se destaca dos demais, você não é o puxa-saco. Normalmente o cara que não é o puxa-saco é a principal vítima do delinquente, é a principal vítima. É por isso que eu não dava muito certo. Talvez é por isso que eu não conseguia passar em certas entrevistas, porque eu não demonstrava esse tal puxa-saquismo, tá? Eu não demonstrava essa bajulação que tinha que fazer perante a própria pessoa que fazia entrevista. Sei lá, é uma coisa que eu carrego comigo. Talvez eu devesse ter atuado melhor naquela situação, né? Porque eu precisava do emprego, mas eu não sabia dessas coisas na época, entendeu? Então, você ser esse cara aí mais parrudão, mais fechado, mais tem uma opinião própria, uma personalidade forte, não sei o que, perto dessas pessoas aí, é um problema. É que nem o livro As 48 Leis do Poder fala. Tem muita gente que diz que esse livro é ultrapassado. Essas pessoas, elas não leram o livro, elas não interpretaram. Porque sim, algumas coisas ali estão ultrapassadas, mas outras são verdades absolutas que são usadas até hoje. Por exemplo, você aí deve ter uma postura, né, de red pill, não sei o que, aquela coisa. Você diz, eu não tolero desrespeito, não é? Você fala que eu não tolero desaforo e falta de respeito. Quer dizer, você é um cara diferente. Você é um cara que já deve ter uma postura que as pessoas perceberam ser diferente. Isso irrita elas, porque isso aparenta perfeição perante os imperfeitos. Sim, eu sei que ninguém é perfeito, mas perante uma sociedade totalmente degradada como nós vivemos, um red pill hoje é um ser perfeito, né? Modéstia à parte falando, perante a loucura que você vê no dia a dia, as pessoas se desrespeitando por causa de uma fila de mercado. Bom, me parece que aqueles que têm um mínimo de noção estão mais perto da perfeição do que outros, né? Enfim, o que o livro diz? Tem uma lei que diz assim: não pareça perfeito demais. Aí ele explica por que não se deve parecer perfeito. Você tem que inventar um defeito ou outro. Inventar, não é mostrar um defeito verdadeiro que você tem para essa pessoa, é inventar um defeito para que ela foque naquele defeito. Isso faz com que você crie uma cortina de fumaça para confundi-la, que também tem relação com a outra lei do poder, que mantém as pessoas em constante estado de terror. Elas nunca sabem o que você está fazendo, entendeu? Nunca sabem o que você está fazendo. Você esconde tudo, as suas intenções, por meio de um personagem, por meio da dissimulação. Por que não parecer perfeito demais, então? Porque você vai ser o saco de pancada ali. É chato dizer isso, sabe por quê? Porque você ser um cara centrado, ser um cara responsável, ser um cara que respeita todo mundo, seria digno de aplausos, mas não é no Brasil. Não é no Brasil, entendeu? A lei diz assim, no final da lei resumida, ela diz assim: somente os deuses e os mortos podem parecer perfeitos sem serem atacados. Por quê? Quem é que vai atacar um deus? Ninguém. E se você atacar um morto, o que ele vai fazer? O que você vai ganhar atacando um morto? Ele está morto. Agora se você tentar ser perfeito demais, você vai ter um problema, porque você é um mortal, você está vivo, você está na linha de frente, entendeu?
Vou repetir, eu sei que as pessoas, ninguém é perfeito, mas perante a loucura da sociedade atual, você é o mais perto da perfeição que nós podemos enxergar, né? Cada um de nós aqui, inclusive. Então, aonde nós formos e quisermos dar uma de red pill no meio de todos aqueles blue pills, sendo que nós temos que aturar aqueles caras têm que aturar a gente, nós vamos se ferrar, porque eles são uma grande maioria. Tá? E você também tem uma necessidade, que é pagar a sua faculdade e exercer sua profissão depois. Entendeu? Então qualquer lugar que você for, a primeira coisa que você faz é observação. Observe quem são as pessoas. Se você chegar num lugar e ver que as pessoas realmente são do seu nicho, que são ali red pills, que são os caras mais comportados, beleza, continua a sua observação, nunca dê as costas para essas pessoas, entendeu? Nunca vire de costas para essas pessoas. E aí você pode ali dizer uma coisa ou outra. Agora, se você chegar num lugar e ver que todo mundo ali é idiota, meu irmão, não adianta você tentar ser esperto ali, a não ser que você seja o chefe. Porque se você não for o chefe, se o teu chefe for um blue pill e você for um red pill, você tá morto, ele vai acabar com você. Vai acabar com você, tá? Eu falo isso porque eu conheço gente que ganhava um salário mínimo e era odiado pelo gerente da empresa. O gerente tinha ali um carrinho qualquer, o cara tinha um bom carro, o cara ganhava um salário mínimo. Mas por quê? Porque ele não tinha família, ele não tinha filho, ele não a única ajuda que ele dava em casa era o vale mercado, né? Que ele dava o vale pra mãe e o pai dele. É a única coisa que eles pediam. Inclusive eu fazia isso também. Minha mãe e meu pai, quando eu trabalhava, só pediam um vale mercado, o resto ficava comigo. E aí você fica com dinheiro. Porque eu nunca fui de balada, eu nunca fui de gastar dinheiro com bobagem. Então eu guardava meu dinheiro e ia comprar as coisas que eu gostaria de comprar. E aí o cara às vezes tem um sonho de comprar uma moto boa, tem um sonho de comprar um carro bom, ele consegue, porque ele administra muito bem o seu dinheiro. E isso, meu amigo, causa muita inveja, mas muita inveja. O problema das empresas, tendo também como problema a maioria dos seus funcionários, é a falta de mental dos funcionários. A maioria desses caras são todos retardados mentais. Entenda isso. Você precisa entender isso, tá? Não adianta você ficar brabo. Você fica brabo com louco, quando você vê um louco na rua falando sozinho, pulando, gritando, que nem um idiota. Você fica brabo com ele? Não, porque ele é louco, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele é doido. Você brigar com esse cara, você é mais doido que ele. Você se iguala a ele ou fica até pior. E essas pessoas também são assim. Porque, veja bem, as pessoas misturam o pessoal com o profissional toda hora. Toda hora. E não é a zeladora e a cozinheira. Não, é o chefe. O chefe sai lá da gerência e vai lá na recepção cantar a recepcionista, meu Deus do céu. Isso acontece, gente. A recepcionista começa a se oferecer pro chefe. Isso acontece. Você tá num país em que essas coisas acontecem. Então você querer sair de um emprego para ir para outro achando que não vai ter problema, pode ser que não tenha. Mas pode ser que tenha. E a chance é muito grande. Então, você até pode procurar aí um outro emprego, tal, tentar sair dessa situação. Mas eu prefiro que você se adeque ao terreno. Você se adeque ao terreno, porque você não tem garantia nenhuma que se você for para outro lugar, você vai ter menos problemas. Hoje é uma mulher, amanhã pode ser um manginão, que se é teu chefe querendo se pagar para as mulheres, usa você de escada. E você diz que não aguenta desaforo e desrespeito. Então assim, cara, o que mais tem nas empresas é isso. Raramente você vai entrar numa empresa que não vai ter. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Das empresas todas que eu trabalhei, que fiz bico, apenas uma eu fui respeitado. Apenas uma, que foi a última inclusive, no escritório, e que eram todos esquerdistas, inclusive, esquerdistas e comunistas, todos eles me tratavam com o mais absoluto respeito. Só que não tinha mulher bonita, não era uma empresa avisada, não eram funcionários muito jovens, eram caras bem mais velhos, era uma empresa pequenininha, entendeu? Cada um tinha sua sala, cada um fazia sua função, ninguém ficava de conversa fiada, então não tinha isso. Agora, num lugar onde tem muita gente, onde envolve cliente, meu amigo, isso é um problema. Isso é um problema, tá? Eu acho assim, se você arrumar um emprego que pague melhor, que tem um horário melhor, que tem garantia melhor, ótimo, bom. Mas você achar que sair de uma empresa para ir para outra, você não vai ter problema, é um problema. Você pensar assim, porque, cara, a maioria das empresas são assim. Eu não vou dizer todas, porque eu não conheço todas as empresas do Brasil, mas a maioria é assim. É mais fácil você criar um personagem, dissimular e ser cínico pra cacete do que fazer isso. Entendeu? Tem vídeos no meu canal que fala sobre dissimulações, entendeu? E eu recomendo que você leia 48 Leis do Poder, cara. Pra você entender como essas pessoas usam essas táticas contra as suas vítimas. E ao aprender isso, você deixa de ser uma vítima. Você deixa de ser uma vítima. Então é importante que você tenha esse conhecimento. Tá bom?
Então assim, é um conselhinho básico que eu posso te dar aqui. Eu, sinceramente, ainda mais nesse período de lockdown, tá tudo fechado, não tá tendo muito emprego, a garantia que você vai ser contratado e vai continuar em outra empresa também não existe. Pode ser que você saia de um lugar onde você está estabilizado, porém com a chefe ruim, e você vá para outra empresa que você não encontra uma chefe ruim, chegue lá, não tenha as saídas, não tenha os lucros que eles queriam, e se você ser demitido em poucos meses. Então assim, é muito arriscado. É mais fácil você aprender a dissimular, e inclusive é necessário que todos os Red Pills saibam dissimular. Isso aí é uma das regras básicas para você conseguir viver nesse planeta. Você precisa dissimular, e não fica um peso na consciência, cara, porque são pessoas ruins na maioria das vezes. Então dane-se, pessoas ruins, cara, elas estão a um passo de fazer uma cagada, uma bobagem contra você. Então, não fique com remorso não, tem que fazer, porque para você viver, primeiro tem que sobreviver no Brasil. Não tem como já nascer vivendo, a não ser que você nascesse em berço de ouro, rico. Você não é rico, eu também não sou. Então é necessário sobreviver, custe o que custar. É a lei da selva. Seja o rei da porra da selva. Sacou? Bom, 16 minutos de podcast, vou editar, vou botar no ar, vou gravar outros podcasts e a cada 2 dias eu vou postando aí, beleza? Os comentários estão ativos, óbvio que eu esqueci de falar alguma coisa, eu não lembrei de alguma coisinha aí. Vai ter inscritos que vão dar vários conselhos para você aí. Eu não sou o dono da verdade, não é uma verdade absoluta, essa verdade é apenas a minha, a qual durante a minha experiência de vida eu pude constatar, ok? O que servir para você, pegue, o que não servir, jogue fora, ok? Comentários sempre com educação. Já sabem que se vierem sem educação, o que acontece, né? Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia e até mais.